Mano, mais um anime novo. Essa é mais uma daquelas histórias onde o protagonista acaba sendo expulso do grupo de aventureiros por ser considerado um inútil, quando na verdade sem ele o time acaba ficando na mão. O protagonista da vez se chama Zenos. Ele nasceu nas favelas, tendo negada quase todas as oportunidades. Um dia ele acabou encontrando um curandeiro e acabou se apaixonando pela profissão, até que ele acabou entrando para um grupo de aventureiros, onde era tratado como lixo, até que um dia ele foi expulso do grupo. Agora, sem dinheiro e sem opção, ele decide usar suas habilidades para ajudar outras pessoas, abrindo uma clínica clandestina. A notícia acaba se espalhando rapidamente, chegando até mesmo ao Palácio Real. Diante disso, nosso guri pode rever a chance de esculpir uma nova vida, ou ele pode continuar salvando a vida das pessoas que acabam batendo na sua porta. O anime começa em uma casa humilde, onde uma pequena garota estava acordando para preparar o café da manhã. Enquanto servia o chá, nosso protagonista apareceu para se deliciar da sua primeira refeição do dia. É dito que nesse mundo, o curandeiro de terceira categoria apenas consegue curar ferimentos. O de segunda cura e conforta. O de primeira torna o mundo um lugar melhor. Os curandeiros ajudam com o crescimento do reino, concedendo a eles uma posição de real importância. O hospital onde eles se reúnem para aprender magia de cura e obter sua licença para começar sua jornada. Mas existe uma história pelo reino que há alguém que não recebeu a educação adequada e muito menos tem uma licença para praticar a cura. É claro que esse é o nosso protagonista. Ele trabalha numa clínica clandestina e está sempre disposto a curar os clientes que estão dispostos a pagar. Hoje ele vai fazer uma visita domiciliar e por isso vai voltar para casa talvez mais cedo. Enquanto isso, a nossa garota Lily, que mora com ele, decidiu preparar a sua refeição. Eles também dividem a casa com uma garota fantasma, que tá louca pra comer o ensopado feito pela Lily. A garota se gaba falando que um dia ela vai ser esposa do Zenos e vai poder sempre cozinhar algo gostoso pra ele. A fantasma, chamada de Camila, se retira aos seus aposentos, quando de repente alguém chegou querendo ver o doutor. O nome dela é Sofia, e a Lily avisa que o doutor saiu pra fazer uma visita domiciliar. Então ela decide esperar até que ele volte. Afinal, ela gostaria de tê-lo só pra si, mas outra pessoa resolveu aparecer. A Lily fala que o doutor havia saído, e essa daí não parece gostar muito da Sofia. Ela queria ficar lambendo o Zeno enquanto ele acariciava sua cauda. A Sofia manda que ela volte pra casa porque ela já estava ali esperando pelo doutor. Mas o clima entre as duas esquentou bastante. Como já não bastava duas malucas, apareceu mais uma. Lógico que ela veio pra se divertir com o doutor, mas a Lily avisa que ele não estava em casa, e ela pode entrar, mas só depois de arrumar sua porta. Tempo depois, a Lily terminou de fazer a janta, mas só irão comer depois que o Zeno chegar. Daí ela lembrou que não havia guardado a roupa do varal e pediu para que elas ficassem de olho na panela. A Sofia fala que o cheiro daquilo estava muito bom, seja lá o que for. As duas malucas não aguentaram de vontade e decidiram provar um pouquinho, enquanto ainda estava quente. Mas a comida estava tão gostosa que elas não conseguiam parar de comer. A Sofia também acabou caindo na tentação, enquanto a coitada da Lily estava no quintal pensando em que horas o Zen ia voltar para casa. Enquanto na cozinha, aquelas malucas devoraram toda a comida. A Sofia fala que elas se meteram num baita problemão. A Laiga fala que acabou só porque elas comeram tudo. Ninguém ali tá querendo assumir a culpa. Meteram o louco e começaram a fingir demência. O jeito é fazer mais, elas pensam. Mas aí já era tarde, a Lily pegou as três no ato. Calmamente, ela pede para que alguém explique o que havia acontecido. A Sofia fala que a história é bem complicada, enquanto as outras estavam fingindo que não sabiam de nada. A Lily bate na mesa e diz não ter ouvido direito. Ela quer saber o que estava acontecendo e quer uma explicação. A Sofia fala que o cheiro estava gostoso e tiveram que provar. A Laiga fala que suas mãos se moviam sozinha. A coitada da Lily acabou ficando triste. A maluca fala que a comida estava tão boa que elas poderiam até ter comida panela, mas isso daria uma dor de barriga das braba. Mas aí era só se consultar com o Dr. Zenos, ela fala. A Laiga fala que os pelos da sua cauda tão áspero. Então ele espera que o doutor acaricie ele como de costume. A Sofia manda que ela pare de compartilhar seus fetiches, mas a Laiga fala que a Sofia só tá com ciúme porque ela é feia. Enquanto a maluca manda que a Sofia, em vez de ter inveja da cauda da Laiga, invejasse seu corpo trincado. Mas essa conversa aí já tava indo pra outro rumo. A Layla manda que elas parem de brigar porque o Zeno pode acabar ficando bravo. A coitada queria ter comido junto com ele. Elas pedem desculpa e falam que vai ajudar ela a preparar uma nova refeição. Mas acontece que ela só tinha aqueles ingredientes pro jantar dessa noite. E agora já não tem mais nada. A Laiga cai de joelhos pedindo perdão porque a fantasma tava ali muito pistola. Ela estava ansiosa para comer aquele ensopado que foi devorado em segundos. Agora ela está pensando em preparar o ensopado recheado com almas. Então a Lily ordena que elas tragam novos ingredientes. Elas concordam e falam que vai dar o seu melhor e metem o pé. Pô, aquela também havia sido a última Eva. A Camila pergunta se ela não deveria ter ficado mais brava. Mas a Lily fala que não ficou brava, certamente é misericórdia. A Camila fala que se elas tivessem pegado nas suas bebidas, o mundo teria acabado ali mesmo. A Lily fala que não ficou brava porque já é maduro o suficiente. Mas ela se pergunta se vai conseguir terminar antes que o Zeno volte pra casa. Enquanto isso, nosso garoto acabou vendo uma garota raposa que estava com dor. Um cara apareceu perguntando onde ela estava. Ela disse que havia ido até o hospital porque estava com dor de barriga. Mas como ela não tinha
tinha dinheiro não foi atendida. Então o riquinho pegou ela pela cabeça e fala que escravo não tem folga só porque tá com dor de barriga. Ele ordena que ela volte ao trabalho. Lógico que nosso guri tava observando tudo. Ela havia sido levada até um cemitério e foi arremessada batendo forte com a cabeça. Uma energia negra que emanava do túmulo acabou entrando no seu corpo, fazendo ela sentir muita dor. O riquinho ordena que ela se levante e começa a chutá-la, ameaçando de morte. Ele pergunta do porquê essa moleza toda. Ela deve encontrar algo de valor o mais rápido possível, mas como ela não respondia, ele acabou abandonando ela, enquanto fala que ela só vai ser alimentada quando demonstrar resultados. Ele só não esperava que seria atacado pela sua escrava, que lhe causou um ferimento profundo na barriga. Ela havia sido possuída pelo fantasma do túmulo. Ele começa a correr desesperadamente, até que se encontrou com nosso guri. Ele fala que sua escrava enlouqueceu e acabou atacando ele, e pede para que nosso guri ajude ele, mas o prota fala que ele é muito egocêntrico, enquanto a garota estava absorvendo a energia negra da cidade. O prota pergunta o que ele andou fazendo, e ele mente falando que era algo parecido com a agricultura, e também fala que precisa ir ao médico o mais rápido possível, e vai pagar se ele conseguir fazer alguma coisa sobre aquela garota. Ela ataca para matar, mas nosso guri consegue desviar com muita facilidade. Ela pega várias pedras e começa a arremessar contra ele. Novamente ele desvia sem muita dificuldade. O cara pergunta se ele pode acabar com ela, mas ele recusa porque seu trabalho não é matar pessoas. Seu trabalho é salvar o máximo de vidas possíveis. Ele pergunta quem ele pensa que é, e nosso guri revela ser um curandeiro. Ela arremessa um enorme bloco contra ele e com seu punho destrói ele, deixando aquele riquinho impressionado. O curandeiro não é capaz de fazer isso. Aquela garota é muito rápida e ele consegue ser mais rápido do que um semi-humano, desviando dos seus golpes, até mesmo usando um feitiço de barreira para arremessar ela para longe. O prédio acaba desabando em cima do riquinho metido. A garota teve sua perna quebrada e estava sofrendo muito. Ela fala que aquilo dói e já não estava aguentando. O prota permite que ela morda seu braço, enquanto cura seus ferimentos e expulsa aquele espírito que estava dentro do seu corpo. E aquele cara que já estava com o pé na cova havia visto tudo que o prota fez. Ele pede para que o Dr. Zenos ajude ele, mas o prota fala que já havia encerrado seu expediente e pergunta se pode ficar para amanhã, mas amanhã esse loirinho já vai estar morto. Lógico que nosso guri não perde a chance de ganhar uma grana fácil, então ele lhe deu uma bolsa cheia de moeda de ouro e pergunta se aquilo era o suficiente, mas nosso guri fala que não, afinal ele é um curandeiro clandestino. Ele sabia que esse cara tava roubando túmulos, mas acabou curando ele, levando como recompensa a garota raposa. Algumas horas depois ela acabou acordando e ficou assustada com a presença do nosso guri. Ela pergunta quem ele é e ele fala que é seu dono. O nome dela é Tio e ele manda que ela retire suas roupas. Afinal ele precisa ter certeza que ela estava em boas condições. Já esperando o que iria acontecer, ela começa a fazer o que ele mandou. Como ele havia imaginado, ela estava com um cálculo biliar em seu duto biliar, causando uma grande inflamação. Em poucos segundos ele fez uma cirurgia perfeita e retirou a pedra da sua barriga, sem qualquer encantamento ou círculo mágico. Ele fala que qualquer curandeiro consegue fazer aquilo. Bom, ela agradece e fala que vai retribuir ele como sua escrava, então ele pode pedir o que quiser. Ela pensou que ele iria querer seu corpo, mas ele só pediu para que ela procurasse algumas ervas, e logo após encontrar, ela foi libertada. Mas ela achou que teria alguma coisa a mais envolvida, se é que vocês entendem. Mas ele rasgou o contrato, fazendo ela uma mulher livre. Agora ela poderia fazer o que quisesse da sua vida. Depois disso ele voltou para casa e foi recebido pela Lily. A comida ainda não estava pronta, mas os legumes e a carne, todo o resto estava pronto para ser preparado. E agora com as ervas que nosso guri trouxe, a Lily vai fazer um delicioso chá preto. E assim termina o primeiro episódio. Esse daqui é dos brabo. Lógico que eu vou trazer os outros episódios. Claro que tiver o apoio de cada um de vocês, então deixe o like e seu comentário. No passado, Zenos foi humilhado pelo seu grupo. Uma moeda de ouro foi jogada em seus pés. É dito que aquela era a recompensa que um pobre nunca teria na vida. Também é dito pelo líder do grupo que ele não tem feito nada ultimamente, e agora ele já não é mais necessário naquele grupo. Todavia, o Zenos debate afirmando ter feito o suficiente, e ele pensava que eles eram amigos. Logo, eles começaram a debochar do Zenos, insinuando que ele é tão burro quanto um burro. Para eles, qualquer pessoa serviria desde que fossem descartáveis, além de evitar muita dor de cabeça quando eles morrem. Facilmente pode ser usado como escudo humano. Pobres são tratados basicamente como gado. Imagina um animal que faz parte do grupo porque foi facilmente alimentado. Eles se gabam por ter se tornado o grupo mais forte e famoso da região. O Zenos tenta se defender, mas logo foi interrompido. Esse cretino manda que ele não se gabe por conta da sua magia de cura que ele aprendeu por conta própria. O plano deles agora é atrair a atenção da realeza e do alto escalão, e ter um pobre imundo no grupo só causaria a pior impressão. Aquela moeda de ouro basicamente era um presente de adeus, o suficiente para que ele consiga ir onde desejar. Ainda por cima ele ordena que mantenha sua boca fechada sobre um dia ter feito parte desse grupo, ou seja, o dinheiro é basicamente um calha-boca. O Zenos aceitou a decisão e foi embora de cabeça erguida. Naquela noite, uma garota elfa, supostamente escrava, estava gritando desesperadamente nos becos. Uma mulher fala que elfos são raros. Um homem estava em cima dela bloqueando qualquer tentativa de fuga.
Em um ato de desespero, ela chutou o saque e conseguiu fugir, mas logo foi atingida por uma flecha na perna. Aquele homem tentou capturá-la, mas foi mordido na mão. Usando uma faca, ela foi esfaqueada na barriga. O Zenos, que passava por ali próximo, acabou ouvindo aquela gritaria toda. Se aproximando, ele vê uma elfa caída no chão. O Zenos pergunta como ele tem coragem de esfaquear uma garota. A mulher responde falando que ela é sua mercadoria, e aquilo não é da conta dele. O Zenos então decide comprá-la usando sua moeda de ouro. A mulher aceita, já que ela estava prestes a morrer. O Zenos pergunta se ela estava bem e começa a curar seus ferimentos. Todavia, ela fala que já estava com o pé na cova e já estava sentindo o gosto da morte. Pô, mas o Zenos fala que já havia curado seus ferimentos e ela já poderia falar normalmente. Ela ficou surpresa quando percebeu que seu ferimento havia desaparecido por completo. Afinal, ela tinha total certeza que iria bater as botas. Bom, Zenos fala que é um curandeiro e apenas havia retirado a flecha, reparado seus tecidos e curado seu ferimento. Derramando lágrimas, ela agradece ao Zenos por ter salvado sua vida. Ela ficou preocupada com o dinheiro que o Zenos gastou, mas ele fala que não tem problema não. Afinal, aquela porcaria era suborno e não adiantava nada ficar com aquilo. A Lily pergunta se ele é um curandeiro famoso, ele fala que não. Ele não tem licença pra curar, além de ter aprendido tudo sozinho. Dito isso, a Lily não tem casa. Então, Zenos fala que vai começar comprando roupa pra ela e dando um pouco de comida. Logo a cena muda pra ela enchendo o bucho, tirando a barriga da miséria. O Zenos só tava tomando um copo de água, afinal ele tá sem dinheiro, tá duro, mas ele vai dar um jeito nisso depois. Agora ele precisa saber o que vai fazer com a Lily. Ele pensa em levar ela pra um orfanato na favela, mas só de pensar na maneira que eles vão tratar ela já é deprimente. Ela pergunta onde o Zenos trabalha, e ele fala que acabou de ser expulso do seu antigo grupo de aventureiros e vira um vagabundo. Ou seja, essa noite ele vai dormir na rua igual a Lily. Por hora ele vai procurar um emprego. Logo alguém entrou naquele estabelecimento com o braço arregaçado de bala. Ele levou um tiro e saiu queimando uma grande parte do braço. É dito que foi causado por uma arma mágica. Ele fala que se descuidou e tomou no pote. Quase que foi no relógio também. O Zenos fala que ele tá exagerando. Lógico que é pior do que um arranhão, tomar um tiro no braço. Mas logo a dor vai cessar. Todavia o buraco era bem profundo. Incluir um encantamento seria mais seguro. Mano, em um piscar de olhos, o ferimento foi completamente curado. Surpreso, o cara pergunta quem ele é. A Lily responde animada, falando que o Zenos é um curandeiro de altíssimo nível. O cara nunca havia ouvido falar em um curandeiro tão incrível. Sacou 4 moedas de ouro do bolso e pagou como agradecimento. Por um momento, o Zenos ficou reflexível. Você paga um restaurante pela comida que comeu. Então, o curandeiro também deve ser pago pelo seu trabalho. Bom, a Lily fala que isso parece normal pra ela. Assim como agradecer alguém por ter ajudado é normal. Então, o Zenos decidiu que ele vai abrir sua clínica médica. O que a Lily havia lhe dito lhe deixou feliz. Afinal, ninguém nunca havia lhe agradecido antes. Mas como ele é da favela, não consegue tirar licença. Além de administrar o negócio legítimo, será muito difícil. Nesse caso, vai ser trabalho clandestino. A Lily fala que um curandeiro clandestino é legal. E ela se oferece pra ajudar na clínica. Pô, mas ele fica pensativo, né? Primeiro que a clínica já não é legal. E ainda vai arrastar uma garotinha pra essa parada. Mas a Lily menciona que ele é seu senhor. Afinal, ele comprou ela e por isso vai acompanhá-lo. Bom, Zenos concorda, mas só até ele encontrar um lugar melhor pra ela morar. Ela fica feliz e fala que vai cuidar muito bem dele. Beleza, o Zenos foi procurar uma casa no meio da favela. Todavia, aquele lugar não havia um pé de pessoa. Isso porque aquela parte da cidade estava abandonada. E não dava pra abrir uma clínica no meio da cidade. Com certeza iria dar ruim. Até que eles encontraram um barraco bom pra morar. Ele fala que vai dar uma olhada lá dentro, mas a Lily ficou com medo. Ela sabe que monstro nasce em lugar assustador. E se eles encontrarem um espectro lá dentro, na certa é caixão e terra. Espectros são basicamente mortos-vivos. A única diferença é que eles são mais fortes. Eles parecem pessoas, mas se te tocar, eles tomam sua vida. Mas o Zenos já foi entrando e a casa estava escura. A Lily começou a recitar uma magia de luz, deixando toda a casa iluminada. O Zenos fica surpreso por ela saber usar magia, mas ela apenas consegue fazer o básico do simples. O barraco não era nada mal, tinha um teto e parede. No grupo de aventureiros do Zenos, ele passou a maior parte da sua vida dormindo ao ar livre. A Lily fala que o Zenos é muito otimista, mas também um cara já perdeu tudo, não dá pra ficar negativo. Rapaz, do nada apareceu um espectro querendo tomar a vida do Zenos, mas ele não ficou surpreso não. Na verdade, ele já suspeitava que alguém tava morando naquele lugar. O espectro atacou ele, mas foi repelida. Pasmem, o Zenos já havia lutado contra essas criaturas. Quando o líder do grupo ficou mal-humorado, ele enviou o Zenos pra profundeza do labirinto subterrâneo sozinho. Lá ele encontrou 100 desses bichos, mas mortos-vivos são fracos contra a magia de cura. A Lily ouviu dizer que ia ser o fim se encontrar um espectro, mas o Zenos derrotou 100 deles, o maluco é porra louca mesmo. Bom, Zenos fala que aquele prédio era o melhor na região. Eles não irão incomodar e pergunta se pode pegar aquele espaço emprestado. Ela fala que isso é inaceitável, e nenhum mortal jamais havia enfurecido a rainha dos espectros. Usando magia, ela invocou seus servos, ordenando que eles matassem os Zenos. Mas com a simples magia de cura, todos eles foram mortos. Mas eles já estavam mortos, agora eu buguei.
A rainha pergunta quem diabos ele é. Nosso guri fala que não é ninguém especial, apenas um curandeiro clandestino. Ele realmente sente muito pelo acontecido, mas apenas deseja aquele espaço para dormir e tratar dos seus pacientes. No fim, ela acabou permitindo que ele ficasse com o andar inferior. A Lily não sabe se fica feliz ou fica triste, porque isso aqui não compensa. Dia seguinte, o barraco tava parecendo uma casa de gente. A Lily tava entediada e se ofereceu para sair divulgando a clínica. Caso contrário, eles não irão ter cliente algum. Ela até se esforçou para fazer essa roupinha de enfermeira. Todavia, eles devem tomar cuidado com a divulgação da clínica, pois senão o hospital real pode ficar de olho neles. Quanto ao paciente, eles não devem se preocupar, já já eles começam a dropar. E foi dito e feito, o cara que tomou uma balada no braço apareceu procurando o Zenos. O Zenos sabia que ele iria aparecer, alguém que leva um tiro no braço não é Floxichere. O nome desse Ureudo é Zodes, e ele quer que o Zenos dê uma olhada no braço da sua irmã mais velha. Ela também levou um tiro no braço e começou a ficar podre. O Zenos supõe que tenha sido causado por uma arma mágica com efeito venenoso. A bala ainda estava alojada em seu braço, causando decomposição da carne ao seu redor. Ela pergunta como é que ele sabe disso, só apenas olhando. Bom, Zenos um dia quase foi transformado em cobaia, o coitado já sofreu. Ela pergunta se ele pode curar. Bom, basicamente o braço dela estava quase morto. O mais recomendado aqui seria amputar antes que o veneno se espalhe. O custo total vai ser de 1 milhão de dinheiro. Ó, o cara ficou boladão ali, 1 milhão pra cortar um braço, que é isso? A mulher pergunta se ele diria o mesmo preço sabendo que ela é a Sofia Tornado, uma das 3 chefes que comanda a favela. A líder dos Homens Lagarto, a heroína dos oprimidos. Rouba do que tem demais pra dividir com aqueles que não tem nada. Bom, primeiro Zenos não disse que apenas iria cortar seu braço. Não faria sentido fazer isso se não fosse gerar um novo braço no lugar. Não importa se ela é dona do cuscuz ou a chefe da favela. O Zenos quer um pagamento à altura do trabalho. Todavia, ela nunca havia ouvido falar em um curandeiro que faz crescer um braço novo. O Zenos pensa que ela tá brincando, afinal ele não teve o treinamento adequado. Bom, mas no fim ela topou. Na mesa de cirurgia, o Zenos invocou um bisturi de mana, tão afiado quanto a língua de sogra. Outra vez, a Sofia nunca havia visto um curandeiro capaz de fazer isso. Beleza, enquanto ele corta o braço dela, ele lança o feitiço ao longo do tempo para anestesiar a área cortada. Agora vem a parte chata, usando magia de proteção para estancar o sangramento, enquanto usa magia de cura, amplificando várias e várias vezes a regeneração na área cortada. Primeiro o osso, depois os nervos, vaso sanguíneo, músculo e pele. Daí um braço novinho e folha, moleque é apelão, cara. A fantasminha também tava ali, só esperando a paciente bater as botas pra ela tomar seu corpo. Bom, a Sofia deu a palavra que ia pagar tudo certinho. A noite caiu, os 3 estavam reunidos tomando um chazinho, mas a Camila acabou queimando a língua e fugiu pro seu quarto. Daí a Lily pergunta do porquê os Homens Lagarto estão tudo arregaçado. Basicamente é por conta do desentendimento entre facções. Pois só ele começou a explicar que a casa caiu, invadiram a casa dele. A facção Cachorro Louco comandada pela Laiga. Essa daí é a dona do Triguinho. Ela veio até ali pra dar um fim na vida do Zenos, porque ele anda curando os Homens Lagarto. Usando machado ela ataca. Todavia se quebrou. O Zenos usou magia de defesa que ele mesmo havia aprendido sozinho. Os outros cachorros começaram a atacar ele de todos os modos possíveis, mas como nada adiantava, eles começaram a quebrar tudo. Foi aí que a Camila apareceu. Ela estava disposta a matar geral por ter destruído a casa dela, mas o Zeno faz ela se acalmar falando que iria limpar a bagunça depois. Pô, ela fala que tem ficado muito confortável depois que ele chegou. A Laiga, ao ver o aspecto, se curvou diante dos Zenos e pediu desculpa. Não tem o que fazer, né? O cara é brabo. Dia seguinte, um orc apareceu procurando os Zenos. Parece que a chefe dos orcs estava chamando por ele. Outra maluca. Finalmente o episódio 3 saiu e cara, a escala de alcance de magia de cura dos Zenos é descomunal. Sem falar na sua força física. O moleque simplesmente tancou uma pedra de mana que explodiu com a palma da mão. Mano, é um absurdo completo. Sem contar que ele acabou com a rivalidade das 3 facções rivais que dominam o submundo da favela. Sem mais enrolação, segue o vídeo e deixa o like. O episódio anterior finalizou com o nosso guri sendo chamado para ir pessoalmente até a líder dos orcs, que domina uma parte da favela. Ele não ficou surpreso, pois já sabia que cedo ou tarde isso iria acontecer. Primeiro os Homem Lagarto, depois o lobisomem e agora os orcs. O líder deles é alguém importante e fatura uma fortuna escavando pedras de mana. Já faz um mês desde que nosso guri abriu a clínica clandestina. Nesses 30 dias ele basicamente lidou com as 3 líderes de facção da favela. Ele pergunta se essa mulher é do tipo razoável. A Sofia tem deixado presentes caros todos os dias na clínica. A Laiga começou a construção de um enorme palácio para compensar os danos causados. Mas se a chefe dos orcs for razoável, nosso guri acha que pode ficar despreocupado. Os Zenos então perguntam por que ela não veio pessoalmente. A resposta é simples e básica. Homens lagarto e lobisomem entram e saem desse lugar à torta e à direita. Ele não traria a Lady Lore para um território inimigo. E o caso dela é muito sério. Ela nem consegue se mover. Os Zenos então decidem adiantar o passo porque o negócio aí tá feio. Mano, essa cena tem mais animação do que certo anime dessa temporada. Depois de muito andar, eles chegaram na caverna onde a líder dos orcs estava. Ela estava bem animada pela chegada dele e se apresenta como Lauer, a líder dos orcs. Nosso guri não perde tempo e pergunta como ela havia ficado sabendo sobre ele. Ela responde falando que não tinha como ela não saber. O Zenos ficou famoso entre as pessoas que moram no submundo da favela. Os Homem Lagarto e os lobisomens saem falando por aí. Tem um curandeiro incrível, mas não
falar nada sobre ele pra ele não ter problemas. Daí ela ficou curiosa e decidiu investigar. Dizem que ele pode fazer qualquer tipo de cura por um preço equivalente ao trabalho. Nosso guri cansou de ser trouxa. Bom, todavia a Loe não consegue se mover. Ela pergunta se ele sabe o porquê. Logo, ele percebeu que estava sendo testado. Sem ter escolha, ele começou a escanear seu corpo. Não havia ferimentos externos, então provavelmente são internos. Ela diz nunca ter visto um curandeiro capaz de fazer isso. O moleque é basicamente uma ressonância magnética ambulante. Ele notou que havia um caroço dentro do seu corpo com ondas de mana. Em outras palavras, é uma pedra de mana. Ela fala que é exatamente isso. Encantada com uma explosão com uma potência particularmente alta. Nosso guri quer saber se alguém havia colocado isso dentro da sua comida. Nada, essa maluca comeu pensando que era um bolinho de arroz. Pra manter esse corpinho, ela precisa comer bastante. Pô, o Zenos fala que não quer saber de nada disso. Isso é ridículo. Cedo ou tarde ela vai botar pra fora. Entretanto, todavia, ela fala que não vai funcionar bem assim. Ela acabou mastigando parcialmente, ou seja, se ela fizer qualquer movimento, é pedaço de mulher pra todo lado. Mas o verdadeiro problema aqui é que seus homens recusam sair do seu lado. O Zenos pergunta o que ela quer que ele faça. Pô, ela vai doar toda a sua riqueza pro Zenos. Se a pedra detonar, será o fim dos orcs da favela. Ela prefere que sua riqueza fique pra alguém que faça bom uso dela, em vez de deixá-la pra ser saqueada. O Zenos cobra um preço alto pelas suas curas, mas ele examina as crianças de graça. E ela também gosta de crianças. Então entregou a chave do seu tesouro pro Zenos. Faz pouco tempo que ela engoliu a pedra. Então o Zenos decidiu fazer a cirurgia. Puxou o bisturi, fez um corte rápido, retirando a pedra sem dificuldades. Ela pergunta o que ele acabou de fazer. Resumidamente, ele abriu a barriga para extrair a pedra de mana e depois fechou completamente. A Loe avisa que a pedra vai explodir. O Zenos simplesmente segurou a explosão com a palma da mão e saiu sem nenhum arranhão. Ele protegeu sua mão com magia defensiva. Todavia doeu e ele teve que aplicar magia de cura nele mesmo. Com isso ele terminou o serviço. Ele também devolveu as chaves pra Loe. Afinal ele exige um preço equivalente ao trabalho feito. Pô, ela fala que deve muito ao nosso guri. Afinal ele salvou sua raça. E por isso eles sempre irão ajudar ele quando estiver com problemas. Até ofereceu segurança 24 horas na clínica. Agora que ela relaxou, a fome bateu forte. A noite caiu e a Lily estava inquieta. A Sofia, a Laig e a Lau estão aparecendo bastante ultimamente. Parando pra pensar, é verdade. A Sofia aparece no dia da lua, a Laig é no dia da água e a Lau é no dia do ouro. Ele se pergunta do porquê, afinal elas nem estão machucadas. Talvez seja por muito tempo livre. Parece muito é amor. Parece que elas estão apaixonadas pelos Zenos. E agora deu a peste mesmo. Ele manda que ela pare de ser ridícula, isso não faz sentido. Ele não passa de um curandeiro clandestino sem licença. Pô, o Zenos é inocente demais, o coitado. A Camila fala que sempre que ela olha pelo teto, dá pra perceber que elas estão olhando pro Zenos como um olhar de mulher apaixonada. E ela sabe muito bem disso, afinal ela já viveu por mais de 300 anos. A coitada da Lily ficou preocupada. Todas elas são muito lindas. É questão de tempo até que as três facções comecem a brigar pelos Zenos. Ela fala que a Lily vai ter que fazer o seu melhor. Mas ela ainda é uma garotinha. Mas todas as donzelas são lindas quando estão apaixonadas. Pô, a Camila animou a Lily rapidinho. Já é uma mãe, basicamente é uma mãe. 3 líderes semi-humanos lutando por mim. Isso é ridículo. Não consigo nem rir. Mas dia seguinte, rapaz, a Sofia falou que tava pensando em declarar guerra. E se o Zenos estaria disposto a ficar ao seu lado. Mas não foi só ela não com essa ideia. A Lega também e a Lau é lógico. Parece que a Camila tava certa o tempo todo. Pô, a luta vai começar amanhã ao meio-dia. Debaixo do sol rachando. Uma guerra total entre 3 facções. Muitos irão morrer por causa do mulherengo dos Zenos. Quem não gostou nada disso foi a Lily, que começou a fazer becinho. Dia seguinte, na Arena Romana, o negócio aqui vai ficar doido. A luta é pra decidir qual das 3 facções irão ficar no topo. O combate é mortal, só acaba depois de morrer. Todavia, elas foram paradas pelos Zenos. Ao contrário do que todos pensam, ele não estava ali pra terminar com a luta, não. Ele sabe que eles guardam ressentimentos antigos depois de vários anos de luta. Por isso, ele manda que eles lutem até ficarem satisfeitos. E eu aqui pensando que ele irá mandar um discurso no jutsu. O cara é realmente fora da curva. Com isso, a festa começou. A Sofia foi a primeira a fazer o movimento. Passou a peixeira na Laiga, que desviou por pouco. A garotona chegou voando e colidiu contra os homens lobisomem. A Laiga sacou seu machadão e desceu o ferro. Mas ele é pesado e difícil de manejar. Essa garotona só sabe sair pulando, né? Ao menos usa um shortinho aí, ô minha filha. Tá mostrando tudo. A pancadaria comeu solta. A guerra entre 3 facções começou ao meio-dia e foi até o cair da tarde. Todo mundo estava de pé. Ninguém tinha machucados ou qualquer coisa do tipo. Isso porque o Zeno estava usando magia de cura por toda a arena. Como ele havia dito, não estava ali para impedir a batalha. Elas podem continuar lutando, mas devem saber que são suas pacientes. Ou seja, quando elas estiverem feridas, serão curadas. Mas a Laiga nunca havia ouvido falar em um curandeiro que consegue curar tantas pessoas ao mesmo tempo. A Loe fala que isso nunca vai ter fim. De fato, nunca vai ter fim, não. Ele me bateu, então eu quero vingança. Ele me chutou, eu preciso me vingar. Se querem continuar, continue, mas nunca vai ter fim. É lógico que nosso guri vai cobrar pelas curas. Dito isso, elas resolveram abandonar essa briga sem sentido. Não viraram amiga, mas se tornaram rivais. A luta agora é pra
conquistar o coração dos Zenos. A Lily fala que ele é muito popular com as garotas e pergunta do porquê ele fez isso. Certa vez, seu mentor lhe disse uma coisa: o curandeiro de terceira classe apenas consegue curar ferimentos. O de segunda cura e conforta, e o de primeiro torna o mundo um lugar melhor. A Lily pergunta como era seu mentor. Uma mulher esquisita, mas uma pessoa impressionante. E por isso, mesmo que o Zeno seja de terceira classe, ele quer mudar a vida na favela. E por isso que elas não podem morrer nessa briga sem sentido. Depois disso, chegou a hora de ir pra casa. Antes, o Zeno cobrou o preço pela cura, né? Enquanto isso, na capital, o comandante de divisão avisa sobre os rumores preocupantes circulando ultimamente. Aparentemente, o confronto entre seres-humanos na favela se acalmou. A vice-comandante fala que isso é difícil de acreditar. Como assim, de repente, tudo se acalmou? Todavia, se isso realmente for verdade, não deve ser ignorado. O reino prosperou graças ao seu rígido sistema de hierarquia, com a realeza no topo dela. Os cidadãos descontam sua frustração nos mais pobres, e os pobres descontam brigando entre si, ou contra as raças diferentes. Assim, eles mantêm o equilíbrio. Mas se os pobres se unirem, representarão uma ameaça aos cidadãos. É dito que o rei é como o sol para o povo, e é o dever da ordem real proteger a capital onde estão os governantes. Há rumores que alguém mediou a paz entre eles, mas isso também é difícil de acreditar. Entretanto, todavia, ainda que sejam rumores, eles não podem simplesmente ignorar. Por isso, a vice-comandante da divisão foi encarregada desse assunto. Ela afirma que caso esse indivíduo realmente exista, será preso imediatamente. Rapaz, o Zeno espirrou. A Alaga já estava achando que era um resfriado e se ofereceu para aquecê-lo usando sua cauda, mas a Laue fala que esse é seu trabalho. Usa no calor do seu corpo trincado. Coitada da Lily, não tem cauda nem braço forte, muito menos a comissão frontal. Só restou fazer um chazinho, a coitada. A Sofia tava ali sendo curada, sofreu uma lesão no trabalho. Ela é uma ladra, mas é seletiva com suas vítimas. Ainda assim, a Ordem Real de Cavaleiros está de olho nela. Ela teve uma pequena briga com eles e acabou se machucando no braço. Eles foram pegos enquanto tentavam invadir uma mansão de um aristocrata. A vice-comandante chamada Rosa de Ferro começou a descer o chumbo neles, causando ferimento em seu braço. A Camila fala que seria um problema se o Zeno chamasse a atenção dessa maluca, mas ele não precisa se preocupar com isso. Ninguém liga pra um curandeiro clandestino que cura na favela. Dito isso, é hora de encher o bucho. A coitada da Lily vai ter que fazer a comida pra essa gente toda. Bom, mas no fim a coitada deu conta, né? A Camila foi pro seu quarto descansar. Afinal, ela não precisa se preocupar com o cara que domou 3 líderes da favela. Falando assim, faz até parecer que ele é um domador de animais. Bom, a favela se torna um lugar pacífico. Todo mundo bebe e se diverte juntos. A vice-comandante que estava por lá decidiu perguntar o que havia acontecido. O cara ali não sabia quem ela era, então decidiu não falar nada. Mas logo foi pego de refém forçada a contar a verdade, mas ela não conseguiu nenhuma informação, afinal o cara manteve sua lealdade aos Zenos. E também a Sofia apareceu obrigando a Rosa de Ferro a recuar. Enquanto corria, ela percebeu que o braço deles estavam totalmente curados. Ela não sabe como isso é possível. Ela acabou correndo demais e se perdeu na mata. A noite caiu e os Zenos por algum motivo estava sentindo um arrepio na costela. Foi aí que ela apareceu. Já foi entrando abuso de autoridade. Ela fala que acabou se perdendo e pediu ajuda aos Zenos para voltar para parte da cidade. A Lily apareceu e perguntou se era outra cliente. Ao perceber que ela era uma elfa, ela sacou sua arma e disparou contra os Zenos. A Lily ficou desesperada, coitada, não sabia o que fazer. E assim o terceiro episódio terminou. Do nada a mulher deu um tiro nos Zenos. Oxi, maluca. Mano, 30 mil seguidores, cê é louco, cara. Nunca imaginei bater essa meta aqui no YouTube. Já agradeci a Deus pela oportunidade e agora, obrigado a você. Você que se inscreveu nesse canal e ajudou a bater essa meta. Sou grato a ti também. E agora, onde paramos? Ah, sim. A maluca da pistola que deu um tiro nos Zenos. Ela não esperava encontrar um alvo naquele lugar. Anteriormente, ela havia investigado uma série de sequestros envolvendo bacuris. A Lily tenta avisar que não é o que ela está pensando, mas a loira maluca não fecha o bico e saiu tirando conclusões precipitadas. A Lily é uma elfa e os Zenos humano. Isso foi o suficiente para ele ser um suspeito e levar um tiro a queima-roupa. Ela acha que foi um truque inteligente abrir uma lojinha no local deserto da favela. Nesse mundo, o tráfego humano é ilegal. Isso se não for feito de uma forma adequada, por meio de compra de escravos. Finalmente a Lily conseguiu falar que os Zenos havia salvado a vida dela. A louca pensa que exagerou na dose. Todavia era uma munição não letal, todavia ele pode levar um tempo para acordar. Isso se ele fosse uma pessoa comum, porque nosso guri tá muito bem acordado. Ela retira o capuz e pede desculpas. Ela está feliz que ele esteja bem, mas ao mesmo tempo surpresa. Os Zenos haviam usado magia de defesa para proteger do gás, mas ela fala que magia defensiva não é suficiente para se proteger contra as armas mágicas. Ele apenas usou magia de defesa de nível básico. Gente, minha voz pode estar estranha assim, é porque eu tô gripada. Tô fazendo isso daqui na força de vontade, né? 3 dias já sem vídeo. Ela se aproxima e dá uma boa olhada. Ela nota que ele não tem ferimento
equipamentos. Como é que o cara vai ficar ferido com a munição de coloral? Ela acha que hoje muitas coisas estranhas estão acontecendo. Pro Zenos também. Do nada ela entrou na loja dele, deu um tiro na cara dele e agora tá aí. Ela pergunta se o Zenos é algum tipo de grande feiticeiro renomado, que dedica corpo e alma à magia defensiva desde cedo. Aquele que deu duro pela magia defensiva. Não sei porquê, mas deu duro tá entre aspas. Os dois começaram a discutir. E a Lily, mano, olha a cara da Lily. Ela tá tipo, que porra é essa? Bom, mas pra essa loira seria a explicação mais óbvia. Ele até pode enganar outras pessoas, mas nunca irá enganar os olhos da vice-comandante da Ordem Real de Cavaleiros. O Zenos e a Lily percebeu que deu muito ruim. Essa Camila é uma vidente, a mulher. Ela já memorizou o nome do Zenos e pede para que ele coopere com sua investigação. Bom, o Zenos colocou uma bandeira para que ninguém se aproxime da mansão. A loira maluca começa falando que veio pra favela em uma missão secreta, que já não é tão secreta porque ela tá falando, para localizar um certo indivíduo. De certo, o Zenos não vai cooperar se ela não compartilhar algumas informações. Mas ele nunca havia dito que ia cooperar com ela. Entretanto, todo cidadão deve cooperar com a Ordem de Cavaleiros. E quem ela está procurando é um tal de mediador, aquele que acabou com a briga entre os grupos da favela. O Zenos dá uma cuspida legal e a Camila tá caindo na risada. Bom, ela não pode ignorar alguém que detém esse tipo de poder. Ele sabe controlar as pessoas e sem dúvidas é servo do diabo. Nervoso, Zenos fala que esse cara apenas não quer se destacar. A ideia seria deixá-lo em paz. Mas pô, ele foi meio óbvio. E ela perguntou se o Zenos conhece esse homem. Mas o guri é esperto e diz que era apenas seu instinto falando. Mas alguém com poder suficiente para unificar a favela futuramente pode representar uma ameaça para a nação. A Lily não acredita que essa pessoa queira fazer algo desse tipo. Ele até pode ser meio rígido em relação ao dinheiro, a bufunfa. Mas no fundo, ela aposta que ele apenas não gosta de ver as pessoas machucadas. Olha, a Lily jogou tudo no vento. A loura pergunta se ela conhece e a Lily ficou muito nervosa. Ela começou até a assobiar, mas ela decidiu deixar quieto. Afinal, ela já sabia que teria dificuldades em encontrar o rastro dessa pessoa. O Zenos fala que vai mostrar o caminho de volta, mas ela ficou desconfiada. Parece que o Zenos quer muito que ela vá embora logo. Eu também quero. Mas como ela está em uma missão muito importante, decidiu meter o pé. Mas aí ela notou que havia uma cama no meio da sala. O Zenos tenta tapear, falando que havia sobrado e trouxe pra sala pra depois jogar fora. Lógico que ela aproveitou da situação pra dormir na casa do Zenos. Havia uma cama sobrando, além do mais ela estaria perto o suficiente da favela. O ideal pra sua missão. Lógico que ela vai pagar pela hospedaria. Ela precisa o mais rápido possível encontrar essa pessoa, a raiz de todo o mal, o mediador. E assim como já é comum, a clínica acabou acolhendo outra garota extremamente perigosa. Dito isso, a Lily ofereceu um chazinho verde, nada luxuoso. No primeiro gole, a mulher queimou a língua. Ela fala que sua sensibilidade a alimentos e bebidas quentes é o único defeito dela. Essa louca já citou tanto defeito quanto um carro velho. Oh, mas a Lily tava com ciúme da loira e decidiu mostrar quem que manda nessa casa. Subiu no colo do Zenos e mandou ele fazer carinho na sua cabeça. O Zeno pergunta pra Camila do porquê a Lily havia ficado com ciúmes. E não é óbvio, ela tá mostrando vantagem diante de uma nova mulher na casa. Ela não tem a menor intenção de aceitar essa mulher arrogante que atirou nos Zenos usando arma mágica. Sem falar no contraste entre sua atitude severa e sua boca sensível. A batalha aqui vai ser de altíssimo nível. A Lily soprou o chazinho dos Zenos, arrumou seu penteado, deu uma maçãzinha na sua boca. Todavia a loira não estava dando bola. Nesse caso, a Lily vai usar a arma secreta que a Camila havia lhe ensinado. Ela fala que essa noite não vai deixar os Zenos dormir, mas 2 minutos depois ela já estava dormindo igual uma pedra. O Zenos colocou ela na cama e voltou para conversar com a maluca. Anteriormente, o Zenos havia dito que ela foi sequestrada por um traficante de escravos. Ela pergunta se ele sabe quem são. Ele fala que não e ela diz entender. Parece que há um foco muito grande nesse lugar. Pô, o Zenos pergunta se foi por isso que ela tirou nele. Ela fala que sente muito por aquilo, todavia tem um pavio curto. Todavia ela tem um pavio curto e é esse seu único defeito. Há mais uma coisa que ela deseja perguntar. O Zenos é um mestre mago que dominou a magia de defesa. Se alguém dominasse a magia de cura, semelhante ao que ele fez com a defesa, seria possível esse alguém regenerar um braço por completo do zero? Mas logo ela descartou essa hipótese. Apenas um santo, um curandeiro de alto nível poderia fazer isso. Ela menciona que em uma luta contra a Zofia, ela deixou seu braço gravemente ferido. Mas quando ela viu na favela, ela estava com o braço totalmente curado. O Zenos pergunta do porquê ela se sente tão ameaçada dentro da favela. Ela fala que é porque sua mãe foi morta por alguém que morava lá. Ela era uma mulher profundamente gentil, alimentava os pobres diariamente. Todavia, um dia ela voltou como um cadáver. Disseram que foi um crime porque haviam roubado sua aliança. Ela salvou vários da fome, mas não havia ninguém para salvá-la. Foi por isso que ela decidiu se tornar uma heroína invencível. Ela se empenhou e se tornou a vice-comandante mais jovem da história dos Cavaleiros Imperiais. Sua firme vontade com seus deveres lhe deu o apelido de Rosa de Ferro. Algumas pessoas usam isso para atribuir que ela é irracional, mas tem outra coisa atribuída a esse nome. Seu rosto é como uma máscara de ferro. Desde aquele dia ela tem dificuldades de sorrir. Dia seguinte ela havia saído bem cedo, mas vai voltar durante a noite. O Zenos ficou pensativo sobre a história dela, mas a Camila havia dito para ele não ficar
ficar muito pensativo não. A história dela não é algo incomum. O Zenos agradece pela preocupação da Camila, que ficou toda sem jeito, coitada. A cena corta pra ele atendendo a Sofia. Cara, nesse exato momento, a maluca entrou na casa. A Sofia sacou sua lâmina e a loura seu 38. Pra tentar aliviar a situação, a Lily fala que a Sofia havia se perdido e veio pedir informações. Ela pergunta o que havia acontecido com seu braço e ela acredita que foi o mediador quem a curou. A pessoa que reúne elementos criminosos para ameaçar os moradores da favela. Todavia, isso soou uma piada pra Sofia. Ela havia ouvido falar que os cavaleiros estavam investigando o tráfico de bacuris. Mas o que ela não sabe é que o chefe desse crime é um aristocrata. Mas a loira se recusa a acreditar. A Sofia já esperava por isso. Ainda assim, ela pergunta quem seria. A Sofia fala que é um tal de Calendor. Isso soa ainda mais ridículo. Afinal, ele é um filântropo apaixonado por educar órfãos. Todavia, isso é apenas uma fachada. Diferente do mediador. Ele não a julga por conta dos seus status ou por conta da sua aparência. Tudo que ele faz é salvar pessoas. E por mais que ela odeie admitir, ele também a salvaria se fosse necessário. Como a parada não estava se acalmando, o Zenos decidiu se revelar. Ela se recusa a acreditar, afinal ele apenas consegue usar magia de defesa. Mas o Zenos fala que é bom nas duas coisas. Afinal, elas amplificam as funções naturais do corpo. A Cristina então abaixa a arma e fala que vai ficar em outro lugar. Afinal, o Zenos é o mediador e resolve ficar do lado dos homens lagartos. O povo precisa de um herói de verdade. E ela não é um herói de brincadeira. Todavia, ela foi na direção oposta à favela. Ela foi até a casa do Calendor. Na entrada, ela teve que entregar suas armas. Bom, ela foi até lá falando que nessa área a criminalidade havia aumentado e pediu para dar uma averiguada na casa. O cara permitiu e ela começou a observar a casa. A Sofia havia apontado ele como líder. Todavia, nada havia sido encontrado até aquele momento. Antes de sair, ela pediu para usar o banheiro. No corredor, ela notou que o castelo estava repleto de guardas. Até que ela viu um poço e, se aproximando dele, havia uma escada que levava até o fundo, com um cômodo secreto, aprisionando vários bacuris. A Cristina fala que vai tirar todos eles dali, mas acaba levando um tiro a queima-roupa, disparado pela sua própria arma mágica. Com um segundo tiro, ela perdeu o braço. Esse merdinha começou a rir pela situação da Rosa de Ferro. Ela deveria ter ficado quieta e mantido os pobres na linha. Quando ele estava prestes a matá-la, Sofia apareceu. Não só ela, como Zenos também. O cara meteu o louco perguntando quem são eles. O Zenos fala que não é ninguém, apenas um curandeiro clandestino. Esse verme atira, afinal ninguém vai sentir falta de ladrão. Mas o tiro não teve efeito no nosso guri. Novamente ele atira e atira e atira várias vezes. Ele tenta correr, mas as pernas são curtinhas e acabou caindo e rolando. O Zenos pega a arma dele e o bicho ficou frouxo. Esse daí é daqueles que só é homem na vantagem. Por ter dinheiro, esse verme pensa que apenas pedir perdão tá tudo resolvido. Mas o Zenos não teve pena não. Ele meteu bala. O velho explodiu. Lógico que ele não morreu, afinal nosso guri não tira vidas, ele salva. A Cristina havia perdido o braço e falou que já era tarde demais pra ela. Todavia isso é muito chato e o Zenos vai ter que fazer o braço dela crescer novamente. Ela pergunta se ele é um herói. Mas longe disso, nosso guri é só um cara que abriu uma clínica clandestina. Bom, o braço dela havia voltado ao normal. E agora ela sabe que o herói perfeito é alguém como Zenos. Entretanto, não existe o herói perfeito. As pessoas que lutam por algo irão sempre se machucar. E por isso que eles precisam de curandeiro como nosso prota. Mas hoje a heroína desses bacuri foi a Cristina. Durante esse tempo todo, ela pensou que sua mãe fosse só mais uma pobre vítima. Mas seus olhos estavam brilhando. Ela alimentava as crianças com comida que ela mesma preparava. Sua mãe era desajeitada, apressada, irritada e esquecida. Apesar de tudo, ela era uma heroína. E a Rosa de Ferro chorou. Depois disso tudo, todo mundo foi salvo, sem nenhum arranhão. A Cristina perguntou pro Zenos do porquê ele havia salvado sua vida. Basicamente, ela não pagou a conta. Uai, ela dormiu na casa dele e saiu sem pagar. Não dá pra cobrar morto. Pela primeira vez, depois de muito tempo, a Rosa de Ferro sorriu. E assim termina mais um episódio. Galera, galera, deixa o like aí. Fiquei 4 dias já sem postar vídeo, basicamente. E tô numa gripe, menino. No passado, o líder do grupo Fênix Dourado estava andando pela favela procurando um membro para o seu grupo. Até que ele avistou o Zenos e perguntou o que ele estava fazendo. Como ele não estava fazendo nada, o convidou para fazer parte do seu grupo de aventureiros. O Zenos ficou meio confuso, afinal ele havia ouvido falar que pessoas da favela não podem fazer parte de grupo de aventureiro. De fato isso é verdade, mas quem tiver motivação e habilidade pode fazer parte. Ele pergunta se o Zenos consegue fazer alguma coisa. O mesmo diz que sabe usar um pouco de magia de cura. O cara começou a rir da cara dele. Afinal ele não passa de um favelado que não recebeu o mínimo de educação. E é óbvio que ele não consegue usar magia de cura. Ainda assim ela citou o Zenos no seu grupo. Todavia sem ter expectativa nenhuma sobre ele. Na verdade ele só queria um escravo gratuito para o seu grupo. Alguns anos depois, enquanto ele lutava contra um lobo cinzento, no primeiro ataque ele havia sido ferido. O Zenos usou magia de cura de longo alcance. Provavelmente ele também deu algum buff porque com um simples movimento o lobo teve sua cabeça cortada. Isso foi suficiente para subir o ego dele, chamando o Zenos de inútil e um completo peso morto. Depois disso ele foi expulso do seu grupo. Agora no presente ele estava reunido para completar uma missão a pedido de um
nobre. Ontem à noite eles passaram a noite bebendo. Um deles ainda estava de ressaca, enquanto os outros dois estavam falando em como uma garçonete ficou animada quando descobriu que eles faziam parte do grupo Fênix Dourada. Parece que o fato deles matarem várias feras mágicas sem sofrer um único arranhão virou notícia até mesmo no interior. Mais à frente, duas raposas apareceram. Eles sacam suas armas enquanto se preparam para o combate. O Asta partiu pro ataque, uma bola de fogo foi disparada, mas facilmente ele conseguiu desviar. Todavia, ele foi arrogante e teve seu braço queimado. O arqueiro do grupo estava sendo devorado. O mago estava tremendo de medo. O líder chama ele de inútil e já tá na hora de ser demitido. Ele pergunta pro Guile onde tá a magia defensiva. Ela já havia sido lançada, mas aparentemente não estava funcionando corretamente. Sem escolha, ele decidiu recuar. No lado de fora, ele ficou bravinho, porque passou dificuldade para lutar contra as feras de rank B. O mago fala que ele também não tava fazendo muita coisa não. O Guile não quer acreditar, mas ele pergunta se a magia de cura dos Zenos realmente não era verdadeira. É lógico que não, mas ele pensa em contratar um curandeiro. Dessa vez um verdadeiro e não um inútil igual os Zenos. 10 dias depois eles voltaram até a caverna, agora com uma linda curandeira. O nome dela é Umi e ela é curandeira da capital. Ela só havia ido até ali porque havia ficado curiosa sobre o grupo Fênix Dourada, que sempre saem ileso das suas missões, precisar de uma curandeira de nível médio como ela. Bom, ele fala que todo mundo tem seus problemas. O arqueiro do grupo tava bem e vai sobreviver, mas provavelmente ele não vai conseguir ser um aventureiro novamente. O otário do líder fala que isso só prova que ele não é digno de fazer parte do seu grupo. Dito isso, eles decidiram entrar. Um tal de Lord Ferniel, que é um cachecol de pele de raposa de fogo, pra dar de presente no aniversário da sua filha. E é óbvio que ele não vai perder a oportunidade de cair nas graças de um nobre. Lá dentro ele prepara sua espada, mas logo recebeu uma bola de fogo no meio da fuça. Eles foram emboscados e logo se viram cercados. Seus ataques eram inúteis e lentos. O mago acabou sendo atingido por uma bola de fogo e virou churrasco. O corpo do Asta estava lento e ele não conseguia acertar um único golpe. A Umi fala que os ferimentos dele são graves e ele vai estar em apuro se uma cura adequada não for feita. No fim, novamente, eles não tiveram outra escolha a não ser recuar. Mas agora, como sempre, o líder do grupo colocou a culpa nos seus membros. Todavia, a magia defensiva havia sido muito bem eficaz. Caso contrário, o mago teria morrido no mesmo instante. Mas ele fala que não adianta nada, sendo que ele recebeu um ferimento grave. E que é pra ela agilizar o passo e curar ele logo. Mas isso é impossível, porque ela tem que lançar um encantamento com base nos ferimentos sofridos. Mas ele deve ser levado o mais rápido possível para um hospital. Mas ele fala que não tem tempo pra isso e ela deve dar um jeito agora mesmo. Mas esse cara só fala bosta e nem sabe o que tá pedindo. Nem mesmo o alto escalão de curandeiros consegue curá-lo nesse ambiente. Apenas uma pequena elite é capaz ou uma santa. Foi aí que ele percebeu que o grupo havia começado a sofrer danos depois da saída dos Zenos. Ele ainda não quer aceitar, todavia ele pergunta pra Umi se pode ter alguém capaz de fazer magia de elite sem ter uma licença. Ela fala que é difícil imaginar, mas pergunta se ele tem motivos para acreditar nessa existência. Ele não responde, afinal é impossível. O Zenos era apenas um escravo do grupo e nada mais. Dias mais tarde ele foi repreendido. O Lord Ferniel havia se arrependido de ter depositado sua confiança no grupo Fênix Dourada. Ele mandou que eles fossem embora e nunca mais voltassem a aparecer na sua frente. O Aston ficou nervosinho. Ele pediu que pudesse falar pessoalmente com o Lord Ferniel. Todavia, o aniversário da filha dele já havia passado e não havia nada que ele pudesse falar agora. A decepção dele não se resume apenas nas várias tentativas falhas da missão. Seria melhor se ele tivesse relatado ser uma missão impossível quanto antes. Mas o Aston não queria aceitar o fato de não conseguir cumprir uma missão. Afinal, era a chance perfeita para ele se aproximar de um nobre e ficar babando o saco dele. Ele ficou tão desesperado que mentiu que havia um traidor no seu grupo. E mencionou que esse traidor era o Zenos. Todavia, ele só havia esquecido que o Zenos não estava no registro do grupo. Então, tudo que restou foi ele se humilhar diante do mordomo, pedindo para ter uma última chance. Mas o grupo dele já havia sido completamente massacrado. Então, o que ele pode fazer com metade dos seus membros? O mordomo pergunta. O Asta fala que isso não é um problema. E logo eles irão recrutar novos membros. O mordomo lhe deu uma última chance. E é óbvio que ele vai atrás dos Zenos. O Asta fala que ele deve estar desesperado para voltar para o grupo. E com certeza ele vai agradecer chorando. Ele vai usá-lo como antes para recuperar toda a fama perdida do seu grupo. Alguns dias depois, eles estavam procurando na favela pelos Zenos. Mas a favela não era pequena e vai demorar uma eternidade para encontrá-lo. Todavia, o Asta consegue raciocinar o básico. Ele vai contratar os 3 chefes da favela para encontrar os Zenos. Primeiro, eles foram até a líder dos Homens Lagarto. Todavia, ela recusou o trabalho, afinal estava ocupada e iria visitar o doutor. O Asta é tarado e fala que ela é uma mulher muito bonita e pode aceitá-la no seu harém quando se tornar um nobre. Ele se apresenta como o líder do grupo Fênix Dourada e quer que ela encontre um homem chamado Zenos. Ele só não esperava que a Sofia iria começar a rir da cara dele. Ela já havia entendido a situação e percebeu que ele era o idiota que havia expulsado os Zenos do seu grupo. Ui, ele ficou revoltadinho. Não gostou de ser chamado de idiota. Tentou atacar a Sofia, mas ele não é besta e percebeu que iria morrer e decidiu meter o pé. Depois, eles foram até a líder dos lobisomens. Lógico que ela reconheceu ele como o trouxa que expulsou os Zenos do seu grupo.
grupo. Ela fala que é melhor o Asa morrer e reencarnar como um inseto de banheiro. Rapaz, pra que humilhar tanto assim? De novo ele ficou revoltadinho. Tentou atacar ela, mas mal conseguiu acompanhar a velocidade da Laiga. Ela também não quer ter que lidar com um inseto de banheiro. Então ele foi até a última líder da favela. Ela também recusou o pedido dele e ainda deu um aviso. Se ele tentasse fazer qualquer coisa com os Zenos, os orcs iriam acabar com a raça dele. Esse trouxa não imaginava que as 3 líderes da favela respeitavam os Zenos. Ele pensa que não pode ser verdade e deve ser outros Zenos. Foi aí que ele viu nosso guri passando do outro lado da rua. Ele estava com a Lily, que estava com um pouco de dificuldades para decorar as ruas da favela. O Aston e o Guilherme apareceu chamando por ele. Os Zenos perguntam o que é que ele estava querendo. Ele fala que é uma boa pergunta e manda que ele adivinhe. Mas os Zenos fala que não quer e vai embora. O Aston não havia esperado por isso e fala que havia ido até ali por causa dos Zenos. Ele deve ficar feliz, pois vai deixar que ele volte para o grupo Fênix Dourada. Mas os Zenos fala que não quer não. Afinal, ele teve um tratamento irracional e nenhum pagamento. Mas já que ele insiste, ele pode participar de algumas missões com o grupo quando tiver um tempo livre. Óbvio que ele vai exigir um pagamento. 50 mil ien para cada cura. 1 milhão para ferimentos graves e o custo vai triplicar caso eles precisem de buffs e magia defensiva. O Asta manda que ele corte essa. Com certeza ele não deve ter espaço dentro da favela. Ele só não esperava que todos os habitantes conhecem os Zenos e gostam dele. Ele ficou bravinho porque foi ignorado pelos Zenos. Mas agora já era tarde demais para correr atrás do leite derramado. Não aceitando isso, ele tenta atacar o Zeno pelas costas, mas acabou recebendo um tiro a queima-roupa. Era a Cristina que fala que isso é uma ousadia. Os Zenos perguntam o que ela estava fazendo ali. É lógico que ela havia ido visitar os Zenos, mas ela fala que acabou se perdendo por sua falta de senso de direção. Enquanto ao Asta, ele vai ser preso por tentativa de agressão. Mas o cara é um escroto. Ele colocou a culpa no seu amigo e saiu correndo sem olhar para trás. Tempo depois, estava todo mundo reunido na casa dos Zenos. A Zofia avisa que o grupo que havia expulsado os Zenos havia ido visitá-la há pouco tempo atrás. Ela teve um mau pressentimento, então pediu para que todos os seus guris fossem atrás dele. Todavia perderam seu rastro e os lobisomens também haviam perdido o rastro deles. A Lily supõe que eles tenham ido para casa. Talvez sim, talvez não. Afinal, seria um problema se eles fossem até os fundos da favela, na guilda subterrânea. Uma guilda que lida com tarefas ilegais, que nem mesmo um grupo de semi-humanos se envolve com ela. Isso porque eles fazem coisas pelo preço certo. Tráfico de mandioca, assassinato, vingança por encomenda. Mas os Zenos mandam que eles relaxem. É necessário muito dinheiro para ter um serviço da guilda subterrânea. E como ele se deu o trabalho de procurar os Zenos, é bem capaz que as fianças deles estejam no vermelho. Todavia, Sophia menciona que havia ouvido falar de uma certa pessoa que aceita serviço sem nenhuma remuneração. Naquela noite, o Zeno não estava conseguindo dormir. Então a Lily apareceu para fazer companhia a ele. Fez um chazinho para ajudá-lo com a insônia. E também fez um cafuné na cabeça dele. O Zenos fala que agora ele vai dormir uma boa noite de sono. Mas quem realmente acabou dormindo foi a coitada da Lily. Ele colocou ela na cama e quem chegou para fazer companhia a ele foi a Camila. Ela percebeu que ao reencontrar com seu antigo grupo, acabou retirando seu sono. O Zenos pergunta se ela havia ficado preocupada com ele. No fim das contas, ela é uma pessoa muito legal. A coitada ficou se tremendo toda. Sinceramente, o Zeno já havia se esquecido do seu grupo. Mas ao se lembrar do que havia acontecido no passado, ele se arrepende de não ter dado uma boa surra nele. A Camila menciona que ele havia dito que aprendeu magia de cura enquanto morava na favela. Ela quer saber como isso é possível. Bom, ele fala que estava tentando reanimar um cadáver, usando feitiço proibido, mas isso foi quando ele era apenas uma criança. Ele não sabia nada sobre ressurreição ou algo do tipo. A Camila fala que não é a mesma coisa, mas quando ela era viva, havia algo chamado vida artificial, feitiço para criar golems. 300 anos atrás, durante a guerra Homem-Demônio, o Rei Demônio ainda andava pelo mundo, uma forma de feitiçaria demoníaca perdida, usando uma pedra de magia especial como núcleo, adicionando carbono e enxofre para criar o ingrediente para criar golem. Os Zenos perguntam o que a Camila fazia 300 anos atrás, mas já faz tanto tempo que ela já não se lembra mais. De repente, um enorme terremoto foi sentido. A Camila saiu para dar uma olhada, e o que ela havia visto deixou ela apavorada. A favela estava sendo atacada por um enorme golem de rocha. Ela havia acabado de falar sobre isso e agora havia um destruindo a favela. O episódio 6 começa na guilda subterrânea. Alguém estava conversando com um tal de guia, o mesmo citado pela Sofia. Resumindo, ele estava sendo contratado para providenciar uma vingança, e não apenas de uma única pessoa, como também daqueles próximos a ela. O guia quer saber o motivo dessa vingança. Afinal, pessoas da guilda subterrânea não exigem isso a menos que sejam pagos. Mas essa pessoa não quis dizer o motivo, ou seja, esse acordo fracassou. Então ele voltou atrás e decidiu revelar tudo. O guia fala que isso é um ato de egoísmo. Não é uma vingança, mas sim um desconto de frustração. O guia gostou e vai ajudá-lo com isso, lhe dando uma pedra que ele estava trabalhando, e abriu um sorriso macabro ao saber o nome do cliente. A cena corta pro golem destruindo toda a favela, até que o Zenos apareceu junto com a Camila. Ela não conseguiu evitar a curiosidade de uma relíquia antiga ter surgido no meio da cidade. Não só ela estava ali, como também as líderes da favela.
Elas estavam indo até a casa dos Zenos. Muitos lobisomens estavam gravemente feridos, assim como também metade dos orcs. O Zenos mandou que todo mundo ficasse calmo, enquanto perguntava pra Camila se aquilo era uma forma de vida artificial e de onde diabos aquilo havia vindo. Infelizmente ninguém sabe dizer, mas um dos orcs viu ele saindo do meio da favela. O Zenos supõe que tenha sido coisa da guilda subterrânea, mas isso não era a hora pra ficar especulando coisas. Dito isso, ele ordenou que as três juntassem forças para conseguir reunir todos os feridos em um único lugar. De longe alguém estava observando tudo. O Golem era destrutivo do jeito que ele esperava. Contra pontos ele é muito lento. Ainda assim ele deve ser o suficiente para realizar o trabalho. Ele se pergunta como Zenos vai reagir vendo todos aqueles que o admiram morrendo. Logo todos os feridos começaram a ser reunidos em um único lugar. O Zenos mandou que a Camila se afastasse, pois iria começar a usar sua magia de alta cura. Todavia o humor do Zenos logo começou a mudar. Primeiro que ele foi basicamente acordado no meio da noite, e agora ele tá curando centenas de pessoas, e não há garantia de um pagamento, e ele tava preocupado com a Lily sozinho em casa. O guia acha isso incrível, afinal a cura dele é de elite ou algo muito acima disso. Dito isso, mesmo que ele cure os feridos, não há como ele fazer nada referente ao Golem. Ele venceu o primeiro ato, mas como é que vai ficar o segundo? As garotas estavam falando que não havia mais feridos, e o Zenos estava completamente esgotado. Graças a ele ninguém morreu, mas ainda viu o Golem destruindo a cidade. A Camila fala que ele não vai parar até que complete sua missão, e provavelmente a missão dele é destruir completamente a favela. O que ela não consegue entender é como alguém teve acesso a uma pedra de alta pureza. Afinal, ela só é encontrada no continente ao sul, onde ficava o antigo castelo do Lorde Demônio. Sem falar que todas elas haviam sido usadas na Grande Guerra. Até mesmo os ingredientes são extremamente difíceis de encontrar. Bom, Zenos fala que não adianta ficar especulando nada. Isso é uma tremenda dor de cabeça, mas ele vai derrubar aquele bicho. As garotas também decidiram ajudar ele. Afinal, elas não podem ficar paradas esperando suas casas serem destruídas. A Camila ajuda dando informação de como destruir o Golem. É basicamente acertando seu núcleo, que está em algum lugar do seu corpo. O Zenos vai ficar dando o suporte necessário, enquanto as meninas irão para a linha de frente. Ele começa dando um boost de agilidade. Logo em seguida, aumento de força e aumento de impacto. Um golpe fez o Golem cair de joelhos, mas logo seus ferimentos foram regenerados. A Laiga recebeu um golpe brutal e foi arremessada para longe, mas graças ao Zenos ela não recebeu dano algum. Já faz muito tempo desde a última vez que ele lutou, mas isso fez ele lembrar de duas coisas importantes. Quanto mais longe, mais fracos são os efeitos da magia. A outra, cura, defesa e aumento de habilidade, pode ser até semelhante, mas sua ativação são distintas. Ou seja, ele não consegue ativar todas de uma única vez. Ele tem que proteger até que elas ataquem, para poder então aumentar suas habilidades. Depois ele cura todos os ferimentos sofridos no processo. Dito isso, ele ordenou que elas quebrassem as pernas do Golem. Rapidamente elas fizeram como ele ordenou. Todavia, o Golem iria cair bem em cima de uma garotinha que estava se escondendo ali próximo. O Zenos correu para tentar ajudá-la, mas sua magia de defesa só pode ser ativada quando o alvo está visível. Ele não chegou a tempo e o Golem caiu por cima dela. Todavia, ninguém esperava que ele usou sua mão para proteger a garota. O Gui estava observando tudo de longe e fala que o Zenos é cheio de surpresas e também havia ganhado o segundo ato. Mas agora começa o clímax final. O Zenos aproveitou a chance para escanear o corpo do Golem. Ele notou que havia algo muito estranho e decidiu perguntar para Camila se alguém usasse uma pedra mágica imperfeita, que tipo de opção ele teria. A pedra mágica estava no peito esquerdo do Golem e era o próprio Aston. O guia notou que ele finalmente havia percebido. A forma perfeita de criar uma vida usando pedra imperfeita é combinar ela com um ser humano. A fusão entre eles dois cria um novo tipo de núcleo. Entretanto, as emoções humanas são impossíveis de ser controladas, então é necessário um simplório de emoções negativas extremas. Além do fato dele ter deixado bem claro que era necessária a fusão com a pedra mágica. Uma vez feito isso, ele criou o Golem. O guia se pergunta o que o Zenos vai fazer agora. Ele, destruindo o núcleo, vai matar junto alguém do antigo grupo que tirou ele das favelas. O Zenos respirou fundo e pediu para que todos se afastassem do local. Todavia, elas estavam recusando, afinal ele é um curandeiro e não um lutador. De fato, isso é verdade, um curandeiro não deve lutar na linha de frente. Isso provavelmente foi a sétima coisa que seu mentor mais repetiu. Ele disse que se você focar muito na luta, poderia perder o foco no suporte. Mas considerando a situação, é ele que tem que resolver essa parada. Bom, a Camila tava com sono e o dia já tava amanhecendo. Ela não gosta do sol e decidiu ir embora. Vai aproveitar para preparar um chá enquanto espera pelos Zenos. O Golem finalmente se ergue e agora vai ser um X1 sincero. O Zenos fala que ele é um cara desagradável e egoísta. Não combina nada com ele salvar uma vida. Só que uma vez ele ouviu o Guile falando que o motivo dele querer dinheiro e poder é porque sua irmã mais nova morreu sem dinheiro para comprar medicamento. Ele sente ódio porque os Zenos têm um espaço mesmo depois de ter sido abandonado. Ele sempre se perguntou do porquê ele sabia que naquela época ele não tinha um lugar para ficar. Mas agora ele conseguiu compreender. O Aston também não tinha um. O Golem atacou e o Zenos desviou, usando seu bisturi de mana para cortar os dois braços do Golem, partindo para cima dele porque nada agora importa, desferindo um corte profundo no peito do Golem que explodiu, colidindo contra o chão, deixando
deixando Zenos novamente frente a frente com seu antigo companheiro. Mas hoje é a última vez que ele vai olhar pra sua cara feia, desferindo um corte profundo no peito, tirando a vida do Ashton. O guia não esperava que ele iria matar sem hesitar. Foi divertido enquanto durou, mas não teve jeito. Todavia, observando novamente, ele percebeu que o Zenos estava curando enquanto destruía o núcleo. Se ele cortar muito fundo, é morte na certa. Então, gradualmente, ele tá curando as partes fisiológicas. Afinal, se ele hesitar, a pedra mágica irá se fundir novamente com o corpo. Ele estava fazendo tudo isso logo após ter usado toda aquela quantidade de magia para curar os habitantes da favela. E também depois de ter dado suporte no início da batalha contra o Golem. O guia não consegue acreditar no que ele estava vendo. O Zenos fala que o mundo seria muito melhor sem ele, mas faz isso por si próprio. Afinal, essa bagunça vai custar uma grana preta. E o Ashton estava falido para pagar sozinho. Ou seja, seu colaborador vai ter que rachar no meio. Se ele quer morrer, vai ter que formar onde é que ele tá. E também o Ashton pode até ser um verme. Mas ele fez duas coisas boas que afetaram na vida do Zenos. Quando tirou ele das favelas e quando indenizou ele com aquela moeda de ouro. Com ela, ele conseguiu salvar a Lily e abrir sua clínica. Isso mudou completamente a sua vida. E também um terceiro motivo. Ele é um curandeiro e salva vidas, não tira. Com isso, ele desfere um golpe poderoso no peito do Ashton, destruindo por completo o núcleo do Golem. Agora esse lixo finalmente havia entendido quão incrível Zenos é. Ele conseguiu ver vagamente como ele estava dando apoio aos seres humanos. Ele passou a vida inteira usando as pessoas. E agora no fim ele acabou sendo usado. De joelhos e cabeça baixa, ele pediu perdão pro Zenos por tudo que ele havia feito. Pô, mas o Zenos é gente boa e mandou que ele levantasse a cabeça. Isso porque de cabeça baixa fica difícil de acertar um soco nele. Agora que ele voltou ao normal, não vai precisar se conter. O Zenos encheu o punho de mana. Aumentou 10 vezes a força do braço. Mano, ele deu um soco no Ashton sem piedade. Essa cena lembrou muito o Luffy socando o Tenryubito. Algumas horas depois, o Ashton finalmente acordou do soco, mas estava com a pistola apontada na sua cara. O Zenos havia contado tudo que havia acontecido e o Ashton estava lascado. Vai ser preso por vários crimes. E também o Zenos levou a espada mágica dele, um item de primeira classe que o próprio Zenos havia encontrado dentro de um labirinto. Todavia, o Zenos foi muito gente boa. Deixou uma moeda de ouro como compensação. Com isso, eles cortaram seus laços. E o Zenos nunca mais quer ver a cara dele novamente. Pô, o coitado tava só o pó da gaita. Quase não tava aguentando pisar no chão. As garotas ajudaram ele a chegar até em casa, enquanto o guia decidiu se esconder por um tempo, até que o Zenos atrapalhe novamente os seus planos. Nesse dia eles irão brincar um pouco mais. Em casa tava todo mundo preocupado, principalmente a Camila, que não tava se aguentando quieta. A Lily também ficou quando soube o que havia acontecido, mas ela sabia que o Zenos iria voltar pra casa. E o episódio termina com a Lily convidando eu e você pra tomar um chazinho com o Zenos e seus amigos. Coisa boa.